Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez, o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos juntos aqui para aprendermos a tua palavra. Te agradecemos que a tua graça tem sustentado a cada um de nós aqui. Pedimos a tua bênção, a Deus, para o teu santo pastor que vai ministrar essa aula para nós nesta noite. Pedimos a Deus o poder do teu Espírito para nós, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, ministrando ele mesmo a tua palavra, Deus, nas nossas vidas, para que haja transformação, para que haja mudança de caminho e conversão ao Senhor. E aí nós vamos abrir agora aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ok? E o texto nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto aí daqui a pouco, tá? A palavra Bíblia, aliás, antes disso, né? O que é um meio de graça? Meio de graça é um meio que Deus deixou para fortalecer a nossa fé, ok? Deus deixou alguns meios para isso, para que a gente seja fortalecido, que a gente cresça, seja edificado na fé. O principal desses meios é a palavra de Deus. Por que ela é principal? Porque ela não só fortalece a nossa fé, ela gera a fé. O Espírito Santo nos regenera por meio da palavra, não é? É através da palavra que nós cremos em Deus, não é? Sem a pregação do Evangelho é impossível a pessoa crer no Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o meio de graça das Escrituras Sagradas, ele é o mais importante porque ele gera, ele dá início à fé cristã e também é o meio de edificação, junto com outros meios. Quais seriam os meios de graça? Alguém quer apontar aí, tirando o Ricardo e o Anderson, é claro, né? Alguém mais quer apontar quais seriam os outros meios de graça que Deus nos deixou, além da Bíblia, além da palavra de Deus? Se alguém quiser... Oração? Oração é outro meio, muito bem, oração é outro meio, né? O segundo meio de graça. E tem mais dois. A ceia e o batismo. Os sacramentos, a ceia e batismo, né? Os dois sacramentos. A ceia e o batismo. Isso mesmo, Pedro. Que são os sacramentos deixados por Cristo, né? A ceia, a Santa Ceia e o batismo também são meios de graça. Então, Deus nos deixou 4 meios para fortalecer a nossa fé, ok? A palavra, a oração, o batismo e a ceia. Alguns pensam também na igreja como um grande meio de graça. Não que a igreja seja em si mesma um meio de graça, mas, de alguma forma, é na igreja que nós recebemos a palavra de Deus, somos edificados pela palavra, não é isso? É na igreja que nós temos momentos importantes de oração, no ajuntamento solene com o povo de Deus, e é na igreja, aí só na igreja, em casa a gente não consegue, né? Nós temos os sacramentos, o batismo e ceia. Então, alguns encaram a igreja, a participação na igreja também como um meio de edificação, como um meio de graça. Mas, de novo, não é que a igreja em si é um meio, não é? É que ela usa desses meios, ela prega, a ferramenta da igreja são os meios de graça, e aí ela fortalece a nossa vida. A gente vai falar sobre isso algumas vezes, tá? Hoje a gente vai falar sobre Bíblia, depois vamos falar sobre oração, sobre ceia, sobre batismo. Então, nós vamos voltar nessa questão dos meios de graça algumas vezes aí. E aí, pensando agora especificamente na Bíblia Sagrada, a palavra Bíblia, ela está no plural. Na verdade, seria uma biblioteca, né? O que nós temos aqui nas Escrituras, no livro que temos em nossas mãos, né? É um conjunto de livros, é uma biblioteca. Por isso está a palavra usada aí, grega, no plural. Por quê? Porque é a junção de 66 livros, né? 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E esses livros foram escritos mais ou menos num período de 2.000 anos, cerca de 2.000 anos, tá? Por 36 autores diferentes, provavelmente. Então, você tem aí vários livros diferentes, escritos em épocas e culturas diferentes, por autores diferentes, tá? E num período longo, 2.000 anos de escrita nessa biblioteca, né? Nesse conjunto de livros chamado as Escrituras Sagradas ou a Bíblia Sagrada,
que é a palavra de Deus. E nós poderíamos dividir a nossa Bíblia em algumas partes. Essa não é a divisão da Bíblia hebraica, por exemplo, né? Apesar de ser semelhante aí, mas não é a divisão da Bíblia hebraica. A nossa divisão da Bíblia em português, como nós temos, ou se pudéssemos fazer um estudo geral da Bíblia, uma das formas de dividir seria dessa maneira como eu coloquei na apostila que eu enviei na classe aí, né? Os livros da lei, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros, são livros de Moisés, tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 livros da lei, ou Pentateuco. Penta de 5, a palavra para 5, né? Os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, e no Novo Testamento um livro histórico, o livro de Atos. Atos dos Apóstolos é também um livro de história da igreja, né? Aliás, o primeiro livro de história da igreja. Os livros ou a literatura poética ou de sabedoria, também nós temos aqui, ó, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros de sabedoria que Deus nos deixou. O primeiro, muito provavelmente, o livro de Jó, escrito talvez por Moisés. Como Jó é o livro mais antigo e é bem provável que ele tenha escrito esse livro recebendo a ideia, né, ou a instrução toda, talvez até do seu próprio sogro, de Jetro, quando ele esteve lá aos 40 anos pastoreando o rebanho. A ideia que nós temos quando lemos o livro de Jó é que a história de Jó era muito conhecida naquela região e provavelmente quando Moisés sai do Egito e fica 40 anos como um pastor de ovelhas, ele deve ter tido contato com a história de Jó e resolveu escrevê-la, claro, sendo inspirado por Deus. Essa é uma das possibilidades, né? Ninguém sabe ao certo quem é o autor do livro de Jó, mas é muito provável que seja Moisés, porque a linguagem é muito antiga e o único capaz de escrever naquela época seria Moisés, humanamente falando, né? Mas não se sabe ao certo quem seriam aí os autores, ou o autor do livro de Jó. Profetas maiores, também poderíamos dividir a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, em profetas maiores e profetas menores. E não é porque eram profetas altos ou baixos, né, de estatura, não é isso, não. É a quantidade que escreveram. Por exemplo, Isaías é um livro grande, né? Então é um profeta maior. Jeremias escreveu 2 livros, um grande e um pequeno. Mas os 2 livros são colocados como de um profeta maior, que é Jeremias, escreveu bastante, né? Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores. Os profetas menores são os livros menores do Antigo Testamento, né? Os livros dos profetas que escreveram poucos capítulos. Então, você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Antigo Testamento termina em Malaquias, e aqui vale uma questão histórica importante, né? De Malaquias até a chegada de João Batista passaram cerca de 400 anos. É o que nós chamamos de 400 anos de silêncio. Deus não levantou outro profeta. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, e o próximo profeta é João Batista, até chegar o profeta por excelência, que é Cristo, né? João Batista vem preparar o caminho do grande e verdadeiro profeta, que é o Senhor Jesus. Então, são 400 anos de silêncio que foram registrados em alguns livros que nós vamos ver daqui a pouco, ok? São 400 anos de silêncio, com muita história interessante para o povo de Deus. Vamos lembrar que aqui a troca de reinos, né? Do Império da Babilônia para os Medo-Persas, dos Medo-Persas para os gregos, e aqui começa o Império Grego, e dos gregos passa-se para os romanos. Então, é uma história importante para a gente conhecer. Nós não teríamos tempo, pelo menos não agora, para falar dessa história desse período de 400 anos. E aí, o Novo Testamento pode ser dividido em evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, cartas paulinas, tá? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Dentre essas cartas, tem cartas para igrejas e tem cartas pessoais, cartas que ele escreve para pessoas especificamente, como Timóteo, Tito e Filemão, tá? E depois você tem as cartas gerais, a carta de Hebreus, a de Tiago, irmão de Jesus, a de Pedro, a de João,
A de Judas, irmão de Jesus, tá? São cartas gerais. A carta, aliás, o livro agora do Apocalipse é a literatura apocalíptica da Bíblia. Você tem porções apocalípticas em Daniel, tem porções lá em Zacarias, em Ezequiel, mas a grande literatura apocalíptica sem dúvida alguma, é o livro do Apocalipse, ok? E aí são os livros, podem ser divididos, né? Os 66 livros podem ser divididos dessa maneira para ficar um pouquinho mais didático aí para todos nós, ok? Antes de voltar ao texto de Timóteo, eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou contribuição que queira fazer aí dessa minha pequena introdução. Se alguém quiser perguntar ou contribuir, vai lá, Simone. Pastor, só uma curiosidade mesmo. Essa distinção de profetas maiores e menores também é tida para os judeus? Eles também fazem essa mesma distinção? Ou isso é algo que nós, cristãos, dentro da teologia que nós fazemos para estudo da palavra, nós colocamos? Não, eles também tinham essa mesma distinção, tá? Entre os profetas maiores, não é maior de maior importância, não é maior de estatura, mas sim a quantidade de escrita mesmo, tá? Tem também a mesma ideia aí. Alguma outra questão? Ou contribuição, ou ilustração? Fique à vontade. Patrícia, quer falar? Fique à vontade. Pastor, qual que é a diferença para ensino e educação do texto que o senhor leu em 2 Timóteo 16? A gente vai ver isso agora, tá? A gente vai falar. Tá bom. Ok? Vamos voltar para o texto de Timóteo agora. Alguma outra questão dessa introdução? Não? Posso seguir, então? Então, voltemos lá, ou pela apostila, ou se você quiser, né? A apostila que eu mandei no grupo aí de WhatsApp, ou se você quiser, na própria Bíblia, né? Vou ler novamente aqui o texto, tá? De Paulo a Timóteo. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto ele é importantíssimo porque ele dá informações e base para grandes doutrinas ou para a doutrina que sustenta todas as outras, que é a inspiração e inerrância das Escrituras, tá? Se eu não creio na inspiração de Deus, que inspirou homens, o Espírito Santo, inspirando homens para escrever as Escrituras, eu perco as outras doutrinas, os outros ensinamentos. Se eu acho que a Bíblia tem erros, por exemplo, e que foi escrita apenas por homens e por isso tem erros, então eu perco de novo toda a essência da palavra de Deus, né? Então, aqui, a base dessa doutrina é importantíssima, né? Ou esse texto, porque dá base para inspiração e inerrância da palavra de Deus. Então, deixa eu te falar alguma coisa aqui interessante, ó. O texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra que Paulo usa aqui é um pouco diferente do que nós compreendemos como inspiração. Ela poderia ter sido traduzida de outra forma. Aliás, de maneira contrária, né? Ela poderia ter sido traduzida: toda a escritura é expirada. Por quê? O que é inspiração? Inspiração é quando a gente suga o ar, né? A gente, vamos inspirar, todo mundo inspirando. Não é? A gente está colocando o ar para dentro dos nossos pulmões. Isso é inspirar. Na verdade, a palavra grega usada aqui por Paulo a Timóteo é até o contrário, é expirar. Deus é quem soprou. Tá? Deus expirou a palavra. Por que ela foi traduzida como inspirar aqui? Com a ideia de que os escritores, eles sim inspiraram, eles sim sugaram aquilo que Deus soprou. Não é? Eles pegaram o que Deus falou para eles por diversas formas, né? Por revelações, por sonhos, por palavras diretas de Deus e tudo mais, e eles então registraram aquilo que Deus desejou. Tá? Por isso que ela é traduzida como inspiração. Mas eu não sei se você vai lembrar, na minha aula introdutória, na primeira aula que a gente deu aqui de catecúmenos, eu falei sobre que havia uma grande diferença, um grande erro do uso da palavra inspiração, às vezes nos cultos, na nossa comunidade como um todo, né? Nas igrejas. Nós confundimos o termo inspiração, que é um termo importante teológico, com um termo iluminação. Iluminação é uma coisa, inspiração é outra. Eu vou dar exemplo.
A gente ouve um cântico maravilhoso, vamos pensar, os cânticos de Sérgio Pimenta, ou da época dos Vencedores lá, que era uma MPB inteligente, com uma letra maravilhosa, uma melodia maravilhosa, né? A gente olha para aquela fase da MPB brasileira, gospel, né? MPB evangélica, com Vencedores por Cristo, Milad e tantos outros, e a gente fica encantado com a capacidade que eles tiveram de maneira poética para colocar as verdades de Deus ali, né, de uma forma muito brilhante. E aí nós usamos a seguinte expressão, muitas vezes, né? O autor, vamos pensar, Sérgio Pimenta estava inspirado quando compôs essa canção. João Alexandre estava inspirado quando compôs a essência de Deus, né? Baseado lá em 1 Coríntios 13 e tudo mais. É um termo equivocado, errado. Ele não estava inspirado, porque inspiração só aconteceu com escritores da Bíblia. Inspiração acabou em Apocalipse. Ou seja, se eu defendo que alguém está inspirado hoje, então eu tenho que pegar a minha Bíblia, e essa é uma doutrina romana, ok? Eu pego a minha Bíblia e começo a escrever aqui no finalzinho. Se está inspirado, tem que ser registrado. Partiu diretamente de Deus, tá? É por isso que na nossa denominação não se usa a expressão catedral, apesar de alguns usarem, mas não é correto usar. Não é correto dizer Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O melhor seria Primeira Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e não catedral, mesmo que ela seja num formato de catedral, um formato gótico. Por que que nós não dizemos Catedral do Rio de Janeiro, catedral aqui da Nestor Pestana, IPI? Porque catedral é quando o Papa ele se assenta numa cadeira e diz ex cátedra. E quando ele faz isso, o que ele está dizendo tem a mesma autoridade da Bíblia. É a bula papal, né? É a ordem papal, onde ele se coloca em pé de igualdade com a Bíblia. E como muitos apóstolos de hoje em dia estão fazendo, tá? Tem um monte de gente falando bobagem, se colocando em pé de igualdade com a palavra de Deus, confundindo aí algumas questões importantes, que nós temos que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, o pregador estava inspirado quando pregou aquele sermão. Eu sei que no nosso português, no nosso linguajar português, tem a ver com isso, né? Inspiração é quando a pessoa está bem, de bem com a vida, ou foi muito bem naquilo que ela colocou e tudo mais, mas teologicamente é um termo que deve ser evitado. A única inspiração partiu de Deus, inspirando homens para escrever as Escrituras, tá? E quando a gente está ensinando coisas importantes sobre a Bíblia, nós que somos evangélicos, cristãos, a gente deve usar os termos de maneira correta, colocados de maneira correta. O melhor seria iluminação. O cantor fulano de tal estava iluminado, né? Ele teve uma iluminação da preciosidade de uma verdade bíblica, por exemplo, para expressar isso para nós em uma canção. Vamos lembrar de Stênio Márcios, né? Fim de Tarde no Portão, quando ele pega a parábola lá do jovem, do filho pródigo, e coloca numa poesia magnífica, mostrando que, na verdade, o pródigo ali é o pai, não é o filho. Quem esbanjou amor que ninguém pode apagar, nem os oceanos podem apagar esse grande amor, é quem? É o pai. O amor do pai é maravilhoso, é enorme, é inextinguível, né? Não tem como apagar o amor de Deus ou destruir o amor de Deus. Ele foi muito feliz, mas ele foi iluminado ao fazer isso, e não inspirado, entendam bem, ele foi iluminado e não inspirado, por isso que eu falei com vocês que nós íamos tratar dessa questão, a diferença entre inspiração e iluminação. Sempre quando, ou quase sempre quando eu prego, ou a gente dá algum estudo, alguma coisa assim, eu costumo lembrar isso em oração, que o Santo Espírito de Deus nos ilumine, o mesmo que escreveu as Escrituras, que inspirou homens a escrever as Escrituras, que ele ilumine a nossa mente e coração para a gente entender ela. A iluminação para entender as Escrituras parte de Deus, tá? Mas não a inspiração nós não temos mais. A inspiração aconteceu somente com os escritores das Escrituras Sagradas. Ok? Então, cuidado aí com o uso do termo errado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre outras palavras usadas aqui, né? Ou seja, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ou seja, tanto o Velho Testamento, que foi aceito por Jesus, todo o Velho Testamento, que foi aceito pelos apóstolos,
quanto o Novo Testamento, todos os livros ali foram inspirados por Deus, foram escritos pelo Espírito Santo de Deus usando homens, tá? Deus deixou no coração dos homens aquilo que ele quis deixar revelado para nós. E aí, para quê? Olha só, a palavra de Deus, ela é útil para quê, tá? Então, se você seguir na nota aqui de rodapé, eu coloquei na nota 3, né? Útil, benéfica, proveitosa, né? Para quê? Para ensinar, verso 4, nota 4 aqui, ó, comunicar conhecimento acerca de Deus. Eu estou ensinando sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus, tá? O ensino tem a ver com ensinamento sobre Deus. Repreender, aqui a nota 5, ó, advertir com amor, fundamentando-se o quê? Na vontade de Deus. Exortação, repreensão, é a mesma palavra usada para o Consolador, para o Espírito Santo Consolador. Tá? Eu consolo repreendendo. Você ama quando repreende. Repreende com amor, com cuidado. Não é? Então, você adverte com amor fundamentado na vontade de Deus. Corrigir, olha só. Corrigir é alinhar, tornar alguém reto, guiar no caminho certo. Né? A expressão repreensão tem uma ideia um pouco mais negativa. A corrigir tem uma ideia mais positiva, de levar a pessoa a andar de maneira correta. Instruir na justiça, treinar, instruir, disciplinar, preparar o indivíduo para ser justo, para andar na justiça de Deus, tá? Então, são expressões muito importantes e nós poderíamos ficar aqui vários dias falando sobre cada uma dessas expressões, como elas eram usadas no grego clássico, qual a relação que elas aparecem na Bíblia em vários textos, ou seja, dá para fazer grandes estudos aqui só desse verso, né? E qual o propósito de Deus em tudo isso? Em nos deixar uma palavra tão útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, né? Ou instrução na justiça. O propósito, tornar o homem de Deus perfeito, perfeito é completo e habilitado, capacitado para todo o trabalho, toda a obra de Deus. Ou seja, nós só encontramos satisfação aonde? Nas Escrituras. Dela fluem rios de águas vivas. É o Logos encarnado, é Cristo. Lembra o que Cristo disse lá para a mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Ok. Como é que eu bebo dessa água hoje? Pelas Escrituras. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra encarnada. Tá? Então, eu me alimento de Cristo por meio das Escrituras e eu tenho o meu coração sedento, né, com a sede saciada na palavra. É só a palavra de Deus, só Deus quem pode preencher todo o vazio do nosso coração. Tá? E perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra e de acordo com o padrão que Deus quer de nós para servir ao Senhor aí com toda alegria, ok? Então, é o que Paulo vai nos ensinar aqui. Ele continua a tratar desse tema no capítulo 4, quando ele dá ordens a Timóteo para pregar o evangelho, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Né? A ferramenta da igreja tem que ser a pregação do evangelho. E aí, nós vamos para regras de interpretar. Se nós entendemos que a palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus e inerrante, não contém erro algum, tá? Eu tenho que buscar a iluminação do Espírito de Deus para entender essa palavra, tá? Então, são regras que Deus deixou para nós que a gente pode compreender melhor as Escrituras. A primeira regra, né? Algumas regras de interpretação são importantes. A primeira regra, a iluminação do Espírito Santo de Deus, que é a principal. Por quê? Quem é que escreveu essa palavra? O Espírito Santo usando homens, talvez 36 pessoas mais ou menos, tá? Em tempos diferentes, em situações diferentes, em tipos de revelação diferentes, como Hebreus vai falar. Deus falou outrora aos pais de diversas maneiras, né? Aos nossos pais, ou seja, aos antigos que escreveram as Escrituras, Deus falou por diversas formas. Então, era o Espírito Santo falando ao coração deles. Eu preciso desse mesmo Espírito para me iluminar, para me fazer entender as Escrituras, tá? Para descobrir os desígnios de Deus. E para isso, olha que coisa interessante, a palavra que está em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, ela é santa. É a palavra de um Deus santo, de um Espírito Santo, ok?
qual que é uma das regras mais importantes? Quanto mais santidade nós tivermos, quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, tá? Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais repletos de conhecimento, de entendimento das Escrituras Deus vai nos dar. Tá? E quanto mais eu ter conhecimento das Escrituras, mais cheio do Espírito Santo, mais santo eu serei. É uma relação muito interessante, como Jesus mesmo diz, né? Lá em João 17, quando ele ora por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação nos é dada, é o trabalhar do Espírito Santo de Deus por meio das Escrituras. A ferramenta dele não é dar dons, manifestações extraordinárias, para santificar a nossa vida. A ferramenta de santificação do Espírito é a palavra de Deus, ok? Então, não é emocionalismo, não é manifestações extraordinárias, não é dom de cura, dom disso, dom daquilo. A manifestação especial do Espírito Santo de Deus é usar as Escrituras, iluminando a nossa mente, confrontando o nosso pecado, o nosso coração enganoso e aplicando a verdade de Deus, né, de maneira poderosa. Por isso que culto é impactante. Culto é totalmente diferente de um ritual religioso. Qualquer religião que você pegar por aí é apenas um ritual. Culto não é um ritual, simplesmente. Culto é impactante, é confrontador. O Espírito Santo usa com poder as Escrituras para falar primeiro ao pregador e, a partir do pregador, a todos nós. Tá? Então, primeiro a levar chibatadas aí, né, de ensinamentos da palavra é quem está pregando. E, a partir disso, toda a igreja leva também, porque Deus confronta o nosso pecado, Deus humilha a nossa vida, Deus mostra a nossa tolice, a nossa indignação, aliás, a nossa miséria de pecado, né? E assim nós reconhecemos que carecemos tanto da graça de Deus. Por isso, a principal regra para entender as Escrituras é a iluminação do Espírito de Deus. Qual é a dica? Você vai estudar a Bíblia? Ore, dependa do Espírito Santo de Deus, peça que o Espírito Santo de Deus confirme a você as lições do texto sagrado. Tá? O mesmo Espírito que escreveu usando homens, ele pode te revelar grandes coisas e ele, né, a Bíblia está aí para isso. Né? Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente para entender as Escrituras. Essa, então, é a principal regra, ok? Uma segunda regra de interpretação da palavra é prestar atenção nas palavras-chave. É importante aqui, tá? Preste atenção nas palavras-chave. Qual que é a dica? Geralmente são as que se repetem, ou quem sabe, palavras importantes como verbos também são interessantes. Verbos expressam ações. Então, quando você pega um texto da palavra, preste atenção nos verbos, né? Preste atenção na repetição de algumas ideias. O judeu trabalha muito com paralelismos, ideias semelhantes. Por exemplo, imagem e semelhança de Deus. É a mesma coisa. Nós somos parecidos com Deus naquilo que Deus deixou para nós. Né? Os atributos comunicáveis de Deus, que nós já vimos isso recentemente, inclusive, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. É a mesma coisa. Então, são palavras que se repetem ou com sinônimos ou com a própria expressão aí. E eu queria dar um exemplo para você, e aí eu já paro um pouquinho para você perguntar, mas eu queria dar um exemplo lá em Marcos 16. Vamos abrir em Marcos 16. Esse é um texto muito mal interpretado aí, equivocadamente por muita gente. Então, vamos ver Marcos 16, o finalzinho de Marcos 16, versos 17 e 18, que é o chamado os sinais do apostolado, né? Quais seriam os sinais que Deus deixou para os apóstolos? Marcos 16, 17 e 18. Alguém pode ler esse texto para nós aí? Vamos ver quem poderia ler. Ricardo, pode ler? Vai lá. Marcos 16, 18. 17 e 18. 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Pois é, algumas pessoas estão pegando esse texto para dizer assim, olha só o poder que nós temos como igreja. Todos nós crentes em Jesus temos esses sinais, né? Ou seja, no nome de Cristo nós expelimos todos os demônios que aparecerem, nós vamos falar novas línguas, nós vamos pegar em serpente, nada vai acontecer com a gente,
Se alguma coisa mortífera nós bebemos, ou seja, veneno, também não vai acontecer nenhum mal contra nós, né? Não nos fará mal. E se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles têm que ser curados, tá? Eles vão ficar curados. E aí as pessoas acreditam nisso. Quando não acontece, quando alguém morre, por exemplo, ou envenenado, um crente morre envenenado, ou um crente ora por outro, ele não fica curado, ele morre, aí nós falamos, peraí, então Deus mentiu. Deus é mentiroso, porque ele disse que nós teríamos esse poder e ele não fez. Vejam o equívoco, a gravidade de interpretar erradamente as Escrituras, tá? Eu conheço um monte de gente revoltada com Deus, por quê? Porque interpretou de maneira equivocada. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela andou, desde criança, ela tem problema com cegueira, né? Não conseguia enxergar, e ela passou em diversos movimentos, diversas igrejas, e vários profetas disseram que ela ia ficar curada da cegueira. E até hoje ela é cega, com mais de... Hoje ela tem perto de 40 e poucos anos, e revoltadíssima com Deus. Para ela, Deus é mentiroso, porque Deus prometeu que ia curá-la da cegueira e não curou. Tá? Vejam, um erro de interpretação. Não é porque diz na Bíblia que um cego foi curado de cegueira e que Cristo tem esse poder, que necessariamente a implicação, a aplicação é que Cristo vai curar todos os cegos. Né? Então as pessoas são enganadas nesse sentido. Como é que a gente descobre? Claro, é necessário fazer um estudo mais amplo desse texto para entender para quem Jesus está se referindo ou dando esses sinais. Mas se você analisar o contexto de maneira muito rápida, vai aparecer aqui a expressão ou a palavra, né, crer ou não crer várias vezes, e não só não crer, o atemorizados, eles estavam temerosos com a morte de Cristo, ok? Os discípulos estavam todos acuados porque faltava fé no coração deles. Então eles estavam morrendo de medo do que poderia acontecer com eles se pegaram o nosso mestre, o que vão fazer com a gente? Não é? Então eles estavam com medo, fechados nas suas casas, desesperadamente com medo, porque faltou fé no coração deles, faltou crer em Deus ali, né? E aí, se você notar, por exemplo, o finalzinho do verso 4 vai usar essa expressão, no 5, aliás, né? Que vai falar das mulheres, que elas entraram no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. As mulheres ficam com medo, todo mundo está preocupado com o que está acontecendo ali. Aí o verso 6, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Olha só, de novo, não tenham medo, tá? Não tenham medo. Verso 8, finalzinho, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Olha só, a ênfase é essa. Eles estão morrendo de medo com tudo que está acontecendo, tá? E nada disseram a ninguém. Há um temor muito grande na vida de todos os crentes, a começar da liderança, que são os apóstolos. Aí, Jesus vai aparecer a Maria Madalena, a partir do verso 9, e olha só, partindo ela, verso 10, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, ou seja, foi anunciar a quem? Aos apóstolos, quem foi companheiro de Jesus, que se achavam tristes e choravam, estavam com medo, com tristeza no coração. Estes, ouvindo que ele vivia, que Cristo vivia, e que fora visto por ela, o que eles fizeram? Não acreditaram. Então, olha só, a ênfase do texto está mostrando o povo cheio de temor, o povo sem fé, sem crer na própria ressurreição de Cristo, ok? Aí, Marcos continua o registro, lá no verso 13, indo anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito, não creram, estão com medo, não estão acreditando e tudo mais. E aí Jesus vai aparecer a eles, finalmente Jesus aparece, verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer de novo, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, de novo a expressão, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus está dizendo, olha, se vocês, apóstolos, creem, vocês vão fazer grandes sinais, eu vou acompanhar vocês com grandes sinais. Em meu nome vocês vão expelir demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes. Lembram de textos que aconteceu o cumprimento disso?
né? Paulo pegando em serpente depois do naufrágio, né? Veneno aí, ó, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A ideia é, os apóstolos teriam sinais específicos, autoridade dada por Cristo, para, junto com o anúncio do evangelho, demonstrar o poder de Deus. Mas existia algo muito interessante entre eles e Deus. Eles passaram a ter uma intimidade com Deus, né, muito grande, que eles sabiam muito bem quais eram os ideais de Deus, os planos de Deus. Por exemplo, Paulo, segundo aqui está dizendo, né, Paulo teria essa capacidade, são sinais dados a Paulo como um apóstolo, ok? Teria essa capacidade de, por quem ele orasse, ele ficaria curado. Mas Paulo diz a Timóteo, toma um pouquinho de vinho que vai te fazer bem ao seu estômago. Timóteo tem um problema no estômago. Mas ele sabia que não era o plano de Deus curá-lo ali naquele momento. Ele podia ter orado por Timóteo. Pior ainda, ele diz a Timóteo que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Ou seja, não é o plano de Deus curar todo mundo. Muitas vezes Deus quer que a enfermidade aconteça na nossa vida e que até a gente morra de enfermidade. É plano de Deus, tá? E aí a gente não pode pegar textos da palavra e dizer, olha, Deus vai me dar autoridade para fazer o que eu bem entendo. Esse texto especificamente foi dado aos apóstolos. Claro que nós temos um Deus que pode todas as coisas e um Deus que pode usar uma vez ou outra em circunstâncias especiais, ele pode usar na nossa vida esses sinais, tá? Não é que ele não faz mais, ele faz muitas coisas e ele pode usar onde ele quer. Você vê testemunhos de missionários hoje com muitos desses sinais acontecendo. Quer um exemplo? Toda a família do Ronaldo Lidório, que é um dos principais missionários da nossa igreja, foi envenenada enquanto ele estava lá entre os concombas, lá na África. Toda a família dele foi envenenada. Alguém morreu? Ninguém morreu. Não é? Eles resistiram. Por quê? Porque o corpo deles era bom, porque eles tinham muita saúde? Claro que não. Porque Deus tinha um propósito e isso aconteceu na vida deles. Mas isso não está dando a nós os mesmos sinais, a mesma autoridade. O texto é um texto narrativo, tá? Que está expondo para aqueles que não creram aquilo que eles teriam. Ou seja, passem a crer e vocês vão experimentar aquilo que eu tenho para fazer através de vocês. Né? Vocês vão pregar o evangelho a todos os povos, por isso falar novas línguas. Né? Vocês vão expelir demônios, vocês vão pegar serpentes e tal. E ele começa a levar os apóstolos a uma vida de fé, né? Que eles estavam, naquele momento, faltando fé, na verdade. Então, a primeira regra de interpretação da Bíblia é iluminação do Espírito. A segunda regra, preste atenção nas palavras-chave. Elas são chaves, elas são importantes para você entender as coisas no texto, tá? No hebraico, no Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos, a utilização do nome de Deus é importantíssima. Quando aparece Yahvé, quando aparece Elohim, quando aparece Adonai, quando aparece o El Elyon, que é o Deus Altíssimo, os nomes de Deus são importantíssimos. São palavras que, por exemplo, Salmo 124, não dá para falar do Salmo 124 sem falar da importância do nome de Deus, porque é a ênfase do Salmo. Tá? Então, se você perder isso, você perdeu a essência do texto. Né? O Salmo 124 aponta para a importância do nome de Deus. Então, são vários. Você tem Salmo lá dizendo a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é perfeita, a voz do Senhor... Ou seja, qual que é a ênfase do texto? É o poder da palavra de Deus, a voz do Senhor que fala ao nosso coração. Tá? Então, preste atenção nas palavras-chave, elas são importantíssimas para a gente entender o texto das Escrituras, ok? Por enquanto, 2 regras. Alguém tem algo a dizer, a perguntar ou a contribuir aí? Fique à vontade. Reverendo, tem pergunta no chat. Ah, tá. Qual é? Peraí, vamos lá. Está travando da Esther. Se encontrar algum livro, por assim dizer, mesmo que seja as cartas, vale. Falo se encontrar no meio das cavernas ou enterradas. Se encontrar novos livros, é isso? Pela palavra aqui, né, Eliana? Se a gente encontrar algum outro livro, se vale. Na verdade... Um papiro, alguma coisa, coisa nesse sentido, que o Atos, quando eles me explicaram que não tem fim.
E às vezes as pessoas falam que tem algumas, que Paulo escreveu algumas outras cartas, não só a primeira e segunda. Essa é a minha Ok. dúvida. Paulo, por exemplo, escreveu a terceira carta de Corinto, não na ordem, né? Primeira, segunda, terceira, mas escreveu uma terceira carta aos Coríntios. Tem cartas escritas a Laodiceia que se perdeu. É possível. A tarefa de um cientista, de um arqueólogo, de um estudioso é sempre buscar evidências nos próprios achados arqueológicos. Eu acredito que essas cartas nunca serão encontradas. Eu vou explicar o porquê, talvez, acho que não vai dar tempo hoje, não vai mesmo dar tempo hoje, mas quem sabe na segunda aula, porque nós vamos falar sobre os manuscritos, como é que eles eram feitos, tá? E provavelmente você não tem mais esses manuscritos, não tem como conservá-los tão bem assim. Então, eu não acho que essas cartas serão encontradas em algum momento, e mesmo que elas sejam, por exemplo, vamos supor que alguém encontrou uma carta supostamente de Paulo, qual é a nossa tarefa de estudioso da Bíblia? Comparar se aquele escrito tem a linguagem paulina, né? Se aquele escrito bate com os escritos da palavra de Deus e tudo mais. O que eu posso garantir, isso a gente garante pela inspiração e inerrância da Bíblia, que nada do que foi dito ali, ou que poderia ser dito nessa nova carta, está fora da Bíblia. Vai além das Escrituras. É impossível. Porque o que Deus deixou é suficiente. Eu não preciso de mais nada, por isso a reforma foi bem taxativa. Somente as Escrituras, somente a Bíblia, eu não preciso de mais nenhum achado. Tá? Mesmo que eu encontre uma carta que seja supostamente de Paulo, uma dessas perdidas, são coisas que ele já tinha dito, coisas que ele vai repetindo nas suas cartas, né? E que não vai ser nada novo. Tá? Isso é certeza do que nós temos, porque Deus fez com que a inspiração e inerrância, ela não é só, por exemplo, eu preciso voltar com o meu estudo lá dos Salmos, mas, por exemplo, o livro dos Salmos, ele não foi só, os autores dos Salmos não foram só inspirados, os autores escritores. Deus inspirou Esdras para compilar, possivelmente Esdras, tá? A maioria acredita que seja Esdras, mas inspirou alguém para colocar o livro dos Salmos na ordem que eles se encontram. São 5 livros diferentes ali, com ordens específicas. O primeiro livro fala de um assunto, o segundo de outro, o terceiro de outro, o quarto de outro, o quinto de outro. O primeiro salmo está ali porque ele é importantíssimo, ele é a base de todas as coisas ali. Tá? Quem é que fez isso? Foi Davi? Não, o salmo mais antigo é o Salmo 90, de Moisés. Mas Deus inspirou homens a escrever e inspirou alguém para compilar. Da mesma forma, Deus dirigindo a história, e quem sabe o Anderson, que tem estudado bastante história da igreja por causa do curso dele de mestrado, ele possa até, quem sabe, lembrar de alguma ilustração, mas Deus inspirou ou dirigiu, né? Não inspirou aí, mas dirigiu a história, as decisões dos concílios diversos, para mostrar quais eram os textos que são realmente palavra de Deus, tá? Então, há uma direção de Deus, assim, guiando todos os detalhes da história, incrível. Os livros, eles não foram aceitos prontamente, né? O Antigo Testamento, sim, já estava pronto, os apóstolos aceitaram, Cristo aceitou. Mas o Novo Testamento, houve um processo. Se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso, tem 2 livros interessantes. Um deles é A Inspiração e Inerrância, do reverendo Hermes, tem Maia Pereira da Costa, e outro é Crítica Textual do Novo Testamento, de Wilson Parochi, ou Parochi. Eles tratam um pouquinho dessa história do cânon bíblico. Como é que é isso? Como é que os concílios da igreja foram aceitando textos? Houve uma dificuldade, por exemplo, aceitar a carta de Tiago. O próprio Lutero teve dificuldade de aceitar a carta de Tiago por entender errado algumas coisas. Depois ele reconhece e percebe que é uma carta assim inspirada do irmão de Jesus. Foram vários textos que tiveram um tempo a mais para serem aceitos como veracidade toda da Bíblia. Então, houve um processo. O que eu diria o que descobrirem, nada vai acrescentar às lições que já estão ali no texto. Né? E eu duvido que vão descobrir, justamente porque eu duvido que Deus vai permitir. Eu entendo que Deus quis deixar esses textos. Deus preservou somente esses, e não mais outros textos. Né? Nós temos aí os apócrifos, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Tá? E os apócrifos... Algumas pessoas pensaram, será que esse livro é inspirado mesmo por Deus? Vamos ver qual é a regra para entender, né? E aí eles foram para as escrituras e viram, não, esses livros têm erros.
Vou dar um exemplo. Macabeus, por exemplo, ele pede perdão se ele escreveu alguma coisa errada. Cadê a inspiração e autoridade da escrita? Não tem. Tá? Então, esses livros não foram aceitos. E aí tem vários outros apócrifos até do Novo Testamento e não foram aceitos por várias razões. Nós não teríamos tempo de entrar tanto nesse assunto. A gente vai falar um pouco sobre manuscritos, falaremos um pouquinho mais sobre cânon, mas não daria tempo. Precisaria, quem quisesse aprofundar, ler esses outros livros aí, que é bastante interessante. Pastor, Uau. os autores, eles tinham consciência de que eles estavam sendo inspirados para escrever? Eu penso que não, nem sempre, tá? Por quê? Porque você tinha revelações diretas. Você tinha Deus falando com alguns deles, dizendo, escreve isso. E Deus revelava e eles escreviam, tá? Por outro lado, você tem escritas, por exemplo, de que era aquilo que eles estavam vivendo. Davi, por exemplo, em vários salmos, ele compôs canções daquilo que ele estava vivendo. E muitas dessas canções estavam apontando para quem? Para o Messias. Né? Eu duvido que Davi tinha essa consciência. Eu acho que Davi não tinha. Tá? Eu acho que Davi não conseguiu entender a riqueza e o uso, né, do poder do Espírito Santo sobre ele para deixar relíquias, textos magníficos que apontavam para o Messias. Então, eu acho que em alguns momentos você tem porções lá dos profetas que são porções narrativas. Você tem porções do profeta onde ele está dizendo que Deus mandou ele fazer, escrever. Tá? Então, quando é direto, aí é mais tranquilo, mas quando não, aí eu não vejo que sempre eles tinham essa consciência, não. Eu não acredito. Alguma outra questão? Eu tenho uma questão que, ultimamente, nos meus últimos anos, tem até sido complicado de lidar. Quando a gente fala de inspiração das Escrituras, a gente entende que é Deus inspirando e, através da iluminação, os seus servos pregam o Evangelho, pegam a Escritura, interpretam da maneira como Deus coloca no coração, da maneira correta, e faz a pregação. Hoje nós temos vivido muito, principalmente na área do louvor, uma coisa chamada de licença poética, que pegam e começam a escrever nas músicas aquilo que eles sentem no coração e não conseguem admitir que aquilo não é de Deus. Não a gente tenta comparar com a palavra, vê que tem erros de entendimento, erros de interpretação, mas hoje o argumento tem sido, isso é licença poética, isso vale. Tá. A minha pergunta é, como lidar com essa situação? Ok. Eu acho que a gente tem que lidar com essa situação usando a autoridade das Escrituras. É a Bíblia que diz o que eu devo pregar, o que eu devo cantar. A ênfase de Calvino foi muito interessante. Calvino, com receio da gente cantar algo errado, da igreja em Genebra cantar alguma coisa errada, ele contratou o melhor músico da época, alguns dos melhores, e um deles, o Luiz Borgois, que era o melhor músico da época, para metrificar o livro dos Salmos. Qual que era o entendimento de Calvino? Se eu cantar alguma coisa que não seja a Bíblia, pode ser que eu cante algo errado. Então, em vez disso, nós vamos cantar o que o povo de Deus cantava. Ninguém sabe, ninguém tem as melodias cantadas, entoadas pelo povo judeu, né? Isso não ficou registrado. Você só tem a letra. Então, Calvino fez o Saltério de Genebra para tomar esse cuidado, né? Não é que ele discordava que outras músicas poderiam ser, por exemplo, não podemos cantar Castelo Forte, não é que ele duvidaria da excelência da letra de Castelo Forte, baseada no Salmo 46, a música de Lutero. Mas a preocupação de Calvino de cantar aquilo que é certo. E a melhor forma de fugir do erro é cantar as Escrituras, tá? Sim. Por isso é que quando você pega essa fase dos vencedores, quando a letra é muito bíblica, né? Você tem lá a canção do Salmo 84, do Salmo 100 e vários salmos ali da palavra, você vê que é muito bíblico e aí foge de problemas, de erros. Sim. Eu entendo que é possível dar algum tipo de licença poética, só que hoje esse uso de licença poética extrapolou os limites, né? Só quer cantar uma heresia, ela bota como licença poética. Aí é um negócio complicado, né? Exato. Tem músicas hoje que querem substituir palavras que estão na Escritura, que a gente se sente seguro de ouvi-las e falá-las, por outras que a gente fica naquela dúvida. Sim. E na hora que nós questionamos isso, não, isso é licença poética, não se preocupa.
E quem não tem uma base na Bíblia, conhece direitinho, acaba indo nesse embalo e acaba criando doutrinas que, na teoria, são fora da Bíblia, né? Ok, Na prática. mas eu acho, Cláudio, que há também, no nosso meio principalmente, eu já vi isso acontecer muito, né? Tem pastores que também pegam demais no pé por detalhes que não são tão importantes. Por exemplo, Sim. Eu acho que não é necessário todas as canções você ter a mudança da letra, né? Será que essa canção realmente tem um erro grave que eu possa mudar? Porque se for assim, como é que eu faço com textos da palavra que dizem, por exemplo, os rios batam palmas? Mas rio não bate palma, a gente sabe que rio não bate palma. Então, a poesia, ela tem, sim, uma licença, só que hoje a gente vai para o extremo. Tem gente que canta heresia e dá desculpa da licença poética, tem pastor que tudo que ele não concorda, ele fala, isso não canta aqui na minha igreja, né? Eu acho que a gente pode ter um certo equilíbrio. Tem canções que realmente não dá para cantar, né? Tem canções que você consegue mudar a letra não é tão simples assim, porque tem a ver com a poesia, tem a ver com o que bate com a melodia, né? Mas é importante. Aliás, aqui na nossa igreja, claro que às vezes falha, né? Uma outra letra falha, mas a gente tem tentado fazer com que os grupos de louvor, antes de cantar, eles peçam autorização da aprovação da letra, né? Ou seja, que seja uma letra boa, que tenha uma palavra boa, sem erros teológicos. Mas eu lembro de cantatas do coral, por exemplo, uma recente até na Páscoa, que era, acho que, Coroai. E aí fica aquela ideia, peraí, eu não vou coroar Cristo, Cristo já está coroado em glória. E aí o coral veio me perguntar se podia, se não podia. Eu falei, pode, desde que nós façamos uma breve introdução. A gente possa mostrar para essa pessoa, ou para o público ali naquele momento, que Cristo já está coroado, né? Você não vai coroar Cristo de novo, mas apenas uma forma de expressão de que ele é o único rei, de que ele é o Senhor da nossa vida e tudo mais. Mas tem canções que são complicadas. Tem uma bombando aí nas mídias sociais, nas igrejas, que é, como é que é? A gente já falou tanto, eu, o Ricardo e Anderson dela, que é... Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava Ousado amor. É o ousado amor. Ousado amor. Essa não tem nem como não falar, que tem problema, né? Veja só o começo da letra. Antes de eu existir, de eu falar, Deus cantava sobre mim. Deus é quem canta para nós? É o contrário, né? Nós não somos o centro, é nós quem cantamos para Deus. Então a letra está equivocada, está errada, né? Não dá para. Os jovens ficam doidos com a gente que eles querem cantar. Eu falei, meu, você vai cantar uma heresia, não dá para cantar um negócio desse. Né? E o pior que quando eu comentei sobre a licença poética, porque às vezes isso acaba influenciando também nas nossas orações, porque às vezes a gente acaba se expressando aquilo que está realmente no nosso coração, no nosso sentimento, e não para pensar se aquilo realmente está de acordo com a palavra. É isso mesmo. Tem uma outra Jesus falando, né? Lá no céu. Eu estava lá no céu, olha só a letra, música acho que até sei qual é. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, cheio de glória. Aí meu pai me disse assim, filho querido, eu quero falar contigo. Você vai ter que descer para resolver o problema do pecado do homem e tal. É como se Cristo estivesse brincando com os anjos, é a ideia que a música passa. Cristo é uma criancinha que está lá brincando com os anjos, que não sabe de nada dos planos de Deus, e ele é pego de surpresa. Nossa, meu pai me chamou, eu tenho uma missão. Aí Jesus deixa de ser Deus, né? Ele deixa de saber todas as coisas, né? Ele não foi pego de surpresa. Ele quis vir, ele quis morrer por nós. O Pai enviou, mas ele quis vir. Fazia parte do plano eterno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então as pessoas cantam um monte de bobagem e tem erros nos hinos, no inário, né? Tanto no inário, salmos e hinos tem erros, no Novo Cântico tem erros, tem em vários locais você encontra erros, inclusive nos cânticos espirituais aí, né? Então a gente tem que ficar realmente muito esperto e quando possível, né, mudar a letra ou não cantar mesmo, né? Tem um hino que eu gosto demais, que é do inário, que o Novo Cântico corrigiu, salmos e hinos não. Aí o que nós fizemos para cantar na igreja que a gente canta salmos e hinos? A gente excluiu a estrofe que está errada. Na estrofe equivocada da questão do milênio. Então, a gente cancelou aquela estrofe, nós não cantamos a última estrofe, porque ela está errada teologicamente. Tá? Então, a gente tem que tentar fazer isso para evitar problemas. Alguém quer falar alguma coisa mais? Ninguém?
O resumo é, fica só com a Bíblia, então, né? Porque é melhor. Facilita, né? Facilita. Facilita. Eu não acho, eu não acho assim que a gente deva ficar só com a Bíblia, tá? Eu acho que cabe boas canções, novas canções. A gente tem muita gente boa compondo coisas. Deus usa, Deus ilumina, não inspira, tá? Deus ilumina muita gente boa para compor boas canções. Mas, claro, facilita, né? Se você só está cantando a Bíblia, facilita muito. Tá? E quando a canção tem muito da Bíblia, aí fica mais fácil ainda. Né? Agora, quando a canção não fala quase nada da Bíblia, usa a Bíblia só como uma desculpa, aí é um negócio complicado. Pode ser boa para você usar em casa, para você falar para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, mas para culto vai ficando muito distante, né? Então, melhor é cantar as Escrituras, sim, com certeza. É que a gente se emociona demais quando canta, né? É uma coisa natural do ser humano. Não precisa do Espírito Santo para fazer alguém chorar, precisa de uma boa melodia. Uma boa melodia faz a gente chorar mesmo, não tem jeito. Posso seguir adiante? Tá tarde, mas eu vou seguir um pouquinho. A Simone quer falar? Vai lá, Simone. Era só perguntar rapidinho, pastor. A questão dos músicos terem que levar as músicas antes de cantar na hora do culto, por exemplo, para ter aprovação. Aquela palestra que teve, eu participei. Sabe aquela sobre músicas? Ok. Que teve recentemente, então. Um Parcival, e ali eles estavam falando muito sobre a questão da liturgia relacionado com o início dos cânticos, que os cânticos já deveriam ser uma parte, inclusive, introdutória da palavra que será ministrada depois. Isso. Né? E aí eu acho que também aí entra também uma questão muito importante da própria liturgia do culto, né? Okay. Que traz impacto, porque já vai preparando, né, as pessoas, que aí entra até a questão de mexer um pouco com a emoção, mas com a mente também, a consciência do que vai ser pregado, né? Isso, é que, na verdade, quem revolucionou a música na igreja foi Lutero, e ele defendia essa tese. A música é veículo para o texto. Ou seja, toda palavra cantada deveria apontar para a palavra pregada. Aí Lutero dizia, não ensine cânticos tolos para as crianças, ensine doutrinas através de cânticos, porque aí você nunca vai esquecer. Não é? Toda liturgia deveria apontar para o assunto do sermão. Então, se o assunto é pecado, que os cânticos tratem desse tema. Se o assunto é amor, que os cânticos tratem desse tema. Se o assunto é justiça ou santidade, enfim. Qual é o sermão? Qual vai ser o assunto do sermão? Que os cânticos sejam cânticos e hinos, sejam todos voltados para isso, né? É a liturgia temática que eu gosto muito e que foge um pouquinho de Isaías 6, daquele ritual de Isaías 6, né? De ter que ter adoração, confissão e tudo mais. Mas dá para você fazer um mesclado, dá para você fazer um temático e, ao mesmo tempo, usar algumas ideias ali de Isaías 6, que não é... Isaías 6 não tem nada a ver com liturgia, tá? Alguns que inventaram isso, mas é algo interessante, algo mais lógico. Posso seguir? Espera aí, tem uma questão colocada aqui pela Adriana, seguindo a pergunta do irmão, do Cláudio, como dizer ao neopentecostal que existem louvores bíblicos e cristocêntrico? Geralmente há uma certa contradição. É aquilo, não tem jeito, né? Cristo é o centro da Bíblia. O louvor, se ele for bíblico, ele é cristocêntrico, né? Agora, realmente, não há contradição nesse sentido. Se é bíblico, é cristocêntrico. O problema é que muito do que está sendo cantado nas igrejas talvez foge dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia. Por exemplo, tá? Os louvores, muitas vezes, é um momento de triunfalismo, né? E a gente canta coisas assim que a gente fala, eu sou mais que vencedor em Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, né? E aí a pessoa está passando por um baita problemão, ela está ouvindo aquilo ali e fala, eu não estou vivendo isso não. Minha vida não está tão boa assim não, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não é que é errado você usar cânticos de triunfalismo, né? Porque a Bíblia tem esse ensinamento de que somos mais que vencedores, que Cristo é o nosso general, que Cristo é isso, que é aquilo, mas também eu tenho que preparar a pessoa, através de toda a liturgia, a que ela esteja preparada para ouvir as Escrituras. Tá? E a liturgia ajuda muito, os cânticos ajudam muito a pessoa a se derramar, a pessoa a chorar, não é? A pessoa se colocar diante de Deus ali, abrir o coração, para quando ela chegar na hora do texto, ela está um pouco mais aliviada das suas
das bagagens que ela trouxe da semana, né? Das suas preocupações, das suas angústias, porque ela já chorou diante de Deus, ela já se colocou ali, né? Na presença de Deus, e aí quando ela vai para as Escrituras, ela está um pouco mais atenta. Então, é algo importante aí da gente usar a liturgia, é muito importante, né? A liturgia é muito especial. Posso seguir aqui? Senão nós vamos fugir dos assuntos aqui, não vamos voltar. E eu tenho muita coisa para falar, não vai dar tempo de falar hoje, mas deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Então, a primeira regra, a iluminação do Espírito Santo. A segunda, prestar atenção nas palavras-chave. A terceira, descobrir o gênero literário da passagem, ok? Por exemplo, se eu pego um texto normativo, são os preceitos da palavra, ou seja, é claro o que eu tenho ou não tenho que fazer. Tá? Então, se eu peguei um texto normativo, são leis, normas claras de Deus. Êxodo 20, os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não farás, né? Ou seja, todos aqueles mandamentos são claros, são normas, é aquilo que eu não posso fazer, tá? Que Deus não quer que eu faça. Então, você tem textos normativos, você tem textos de sabedoria. Quer ver um exemplo? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de velho, né, não se desviará dele. Aí tem alguns pais que falam assim, ou Deus é mentiroso, alguma coisa está errada, porque eu ensinei meu filho, eu levei para a escola dominical, eu ensinei a palavra e ele se desviou. Primeiro, Provérbios é literatura de sabedoria, não é promessa. Aqui não há promessa alguma, é uma questão óbvia, lógica, tá? Deus pode usar, sim, e Deus ensina os pais a lidar com seus filhos. É verdade que a maioria não compreende bem o que está escrito no verso, não dá tempo de estudar o verso, mas o verso é muito, muito rico, né? Ensina a criança, a palavra usada ali para ensinar é nutrir, alimente. E a ideia de criança ali não é só a criança. Alimente o seu filho conforme a capacidade dele. É mais ou menos essa a ideia, tá? Ou seja, alimente o seu filho, trate ele criança como criança, adolescente como adolescente, jovem como jovem, adulto como adulto. A maioria dos pais erram nisso, tratam adolescente como criança, né? Tratam criança como bebê, tratam adultos como bebê, meu filhinho, não sei o quê, e aí, vira uma tremenda de uma confusão, tá? Ensine o seu filho do jeito que Deus quer e dificilmente, a ideia é, dificilmente ele vai se desviar. Só que não depende de quem quer ou de quem corre, a salvação é pura graça de Deus. Nós já falamos sobre isso, vamos falar mais ainda quando chegar na doutrina da salvação, não é? Se Deus não derramar graça sobre nós, nenhum dos meus filhos vai ficar no caminho do Senhor. Se os meus filhos, né, eu tenho 3 filhos, se eles permanecerem no caminho do Senhor, eu não posso me ensoberbecer e falar, foi a minha educação correta, eu fui um ótimo pai, eu dei uma educação excelente para o meu filho. A educação conta, o exemplo conta, tudo isso está dentro da literatura de sabedoria, não é? Mas se Deus não atuar com a graça no coração deles, eles não vão crer, tá? É pura graça de Deus. Então, eu me volto para Deus, eu busco, eu clamo ao Senhor para que todos os dias, né, Ele trabalhe no coração dos meus filhos, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de usar Deus a sua misericórdia. Então, preste atenção, o texto é sabedoria, não é promessa, tá? Não é promessa, não fique bravo com Deus, mas tente ser sábio, busque sabedoria nos textos de sabedoria. Profecia aponta para frente, nunca para trás. Pessoas pegam lá Isaías 14 e falam que a queda de Satanás não é profecia, fala para frente, não é? Fala das nações ali. Texto descritivo, narração de histórias. Narrar histórias não é texto normativo, é descrição, é narrativa. E aí tem gente fazendo malandragem com o texto narrativo, né? Davi pecou, cometeu adultério, então eu posso pecar também. Qual o problema? Está na Bíblia, adultério de Davi, então eu posso adulterar também. Né? Não é isso. Está narrando a história e pela narrativa você vê o prejuízo que isso causou na vida de Davi. A ideia é, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou, nós temos que tomar ainda mais cuidado, né? A gente tem que ficar esperto porque a gente pode pecar ainda mais. Milagres, parábolas, alegorias, ou seja, você tem vários tipos de texto, você tem que analisar com cuidado, tá? Eu não posso falar porque Deus operou milagre na vida de um, porque Deus ressuscitou Lázaro, que ele vai ressuscitar meu parente que morreu. Não faz sentido um negócio desse, né? Tá errado, não é bem assim, tá ok?
Então, tome cuidado aí. Então, descobrir o gênero literário. Apocalíptica, por exemplo, literatura apocalíptica, não trabalha com o futuro apenas, trabalha com passado, presente e futuro. Quando você estuda o Apocalipse do jeito que tem que ser estudado, você vai ver que boa parte dele refere-se a coisas passadas, coisas que já estão lá no texto bíblico, já aconteceu, e não a coisas futuras, né? Mas as pessoas fazem uma confusão aí. Então, descubra o gênero literário da passagem, é importante. Interprete à luz do contexto histórico e cultural. Isso é importantíssimo, ok? É preciso um conhecimento mínimo da cultura dos povos, os usos, costumes, o momento histórico da escrita. É importantíssimo. Você quer ver um detalhe? 1 Coríntios 11 fala da mulher usando véu e que é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo. Por que que Paulo diz isso, tá? Existem dois problemas ali. Um deles, e que talvez seja o maior deles, é que havia um movimento feminista crescendo entre os gregos, entre as mulheres gregas, e que muitas mulheres da igreja estavam sendo influenciadas por esse movimento. E aí Paulo vai dizer, mulheres, sejam submissas ao seu marido, como Cristo, né, como seu marido é sujeito a Cristo, você tem que se submeter a Cristo e tudo mais, ao seu esposo. Aí, existe um outro problema, que quando você estuda a história de Corinto, você vai descobrindo detalhes que não estão no texto, mas isso estão em contextos geográficos, históricos, culturais. Por exemplo, Corinto é uma cidade portuária, um estreitinho de terra, pequeniníssimo, com porto dos dois lados, ligando dois importantes mares, duas importantes áreas de países relevantes. O que mais tem na cidade de Corinto? Marinheiros, que ficavam meses ou anos num navio, ok? E quando eles chegavam em Corinto, o que o marinheiro quer fazer? Ele quer se relacionar sexualmente com uma mulher. Havia no templo ali em Corinto, a adoração ligada à sexualidade, sempre existiu isso nos povos antigos, havia 7.000 prostitutas em Corinto. E segundo os registros históricos, arqueológicos, aquelas mulheres usavam cabelos curtos em Corinto, para se distinguir das demais. Paulo está dizendo apenas a Corinto, às crentes de Corinto, mulheres não cortem o cabelo. E ele vai dizer ali no mesmo capítulo, depois você pode ler o capítulo 11, este não é o costume das igrejas de Deus. Ou seja, isso não é proibido cortar o cabelo. Ele não está dando essa ordem. Aí o que veio o movimento evangélico? É vergonhoso. Mulher não pode cortar cabelo. Mulher não pode se depilar, não pode cortar cabelo. Uma tremenda de uma pressão jogada sobre as mulheres. E quando você conhece um pouco o contexto, você vê isso não é importante. Isso faz parte de alguns problemas ali que Paulo estava enfrentando, corrigindo erros da igreja de Corinto. Tá? Então, você precisa conhecer o contexto histórico, cultural, tudo isso é importantíssimo. Uma outra regra, eu já vou deixar vocês falarem, porque nós estamos terminando já a nossa aula, tá? Uma outra regra cadê? Aqui. Interpretação à luz do contexto de toda a Bíblia. Interprete à luz do contexto de toda a Bíblia. Qual é uma importante regra de interpretação? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso fazer doutrina com um verso só. Não dá tempo da gente entrar nessa doutrina polêmica aqui. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso, mas agora não é hora. Mas, por exemplo, tem pessoas que pegam 1 Coríntios 14:4 e dizem assim, o dom de línguas edifica a si mesmo. E fazem uma doutrina com isso. O problema é que o contexto todo não está dizendo isso, o contexto está indo contra. Paulo não está levando os crentes a buscar o dom de línguas para edificar a si mesmo. Quando você pega a comparação dessa doutrina com outros textos, como de Colossenses, quem edifica, quem completa a vida da pessoa é Cristo, não é o dom de línguas. Dom algum completa a vida de ninguém. Tá? Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo e não de pessoas particularmente. Então, eu não posso pegar um verso e descontextualizar esse verso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É uma regra importante, tá? Você quer ver, por exemplo, quando você isola textos, você cai em grandes erros. E aqui eu deixo alguns erros, né? Os 144.000 salvos do Apocalipse. Tem religiões aí como Testemunho de Jeová, por exemplo, que defendem isso. Somente 144.000 vão para o céu. Você já deve ter ouvido um Testemunho de Jeová falar sobre isso, tá? Só que no mesmo contexto, está escrito lá em Apocalipse 7:4,
ok? Quando você pega Apocalipse 7, 9, vai dizer que o número dos salvos era impossível de contar. Então, presta atenção, né? Não é isso, não é que só vai ter no céu 144 mil. Ali é uma realidade ali de 12 vezes 12, toda a igreja do Antigo Testamento representada pelas 12 tribos de Israel, com toda a igreja do Novo Testamento representada pelos 12 apóstolos, vezes 1000, número de plenitude, todos os salvos em todas as épocas. Estes são os números incontáveis, é impossível de contar o número dos salvos, conforme Apocalipse 7, 9 vai nos dar. Outro exemplo, Satanás tentando Cristo. O que ele fez? Isolou o texto da palavra, né? Se joga aqui desse monte, porque aos teus anos está escrito que Deus dará ordem para te livrar. Aí Jesus vai falar, peraí, né? Não é bem assim. Jesus vai pegar a Bíblia e vai falar, peraí, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Multiplica os pães as pedras em pães e tudo mais. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Satanás descontextualiza o tempo todo a palavra de Deus, mas Cristo, com a palavra, ele confronta. Ou seja, a interpretação errada parte de Satanás, não é? E Cristo não caiu nos enganos de Satanás, porque ele sabia interpretar muito bem a palavra que falava dele próprio, né? Um outro exemplo, Êxodo 20, por exemplo, esse é importantíssimo, tá? Êxodo 20, verso 5 e verso 6, vai falar que Deus visita a várias gerações, Deus visita a iniquidade dos pais, os filhos, a terceira e quarta geração. Lembram disso? Aí o judeu e muitos crentes hoje interpretam da seguinte forma: meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ele pecou e eu estou pagando pelo pecado deles. Maldição hereditária. Você já deve ter ouvido muito isso. Tem que fazer campanhas na igreja para quebrar a maldição, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Aquilo que Cristo fez na cruz não prestou para nada. Eu tenho que fazer campanhas para tirar a maldição hereditária da minha vida, né? Aí, olha só, se você pegar Êxodo 20, versos 5 e 6, o judeu interpretou assim, tá? Aí você vai para Ezequiel 18, o tempo do exílio, e Deus vai mostrar através de Ezequiel que Deus não vai levar em conta o pecado dos pais para com os filhos. Quem pecar, esse é que vai pagar o preço, esse é quem vai morrer. Qual que é a ideia? Êxodo foi escrito num período patriarcal. O chefe de família, por exemplo, Abraão, o patriarca, ele vivia numa mesma fazenda com seu filho, com seu neto, com seu bisneto e assim por diante. Se Abraão pecar contra Deus, Deus vai corrigir, disciplinar Abraão. Todos que vivem naquele contexto patriarcal sofrerão as consequências. Mesma coisa, uma coisa lógica. Se eu fico desempregado, se você fica desempregado, não é só você quem sofre, toda a sua família sofre. Se você tem filhos, seus filhos vão sofrer. Não é uma questão de maldição hereditária, é uma questão óbvia. Se mora na mesma casa, Deus vai disciplinar, vai sobrar para todo mundo, ok? E aí Ezequiel 18 corrige essa falta, esse erro de interpretação do próprio judeu e de muitos crentes que pensam até hoje nisso, né? E aí tem outros exemplos que eu dou aqui, ó. Tiago morre em Atos 12 e aparece em Atos 15. Não é o mesmo Tiago, né? Tiago de Atos 12 é o apóstolo que morreu, Atos 15 é o Tiago, irmão de Jesus, que está presidindo a igreja. Quer ver um outro erro de interpretação? A guarda do sábado no Velho Testamento, o domingo no Novo. E alguém vai falar, a gente tem que voltar às práticas do Antigo Testamento. Nós, igreja, estamos errados, temos que guardar o sábado. Você vai olhar os textos sobre sábado lá do Antigo Testamento e vai dizer que chegaria um tempo em que o primeiro e o oitavo dia seriam mais importantes. Seria um ajuntamento solene. Por quê? Está apontando para que dia? O domingo, o dia da ressurreição, o ajuntamento mais solene de todos. Tá? Você pega os textos de Levíticos referentes a sábado, eles apontam para Cristo. Cristo é o sabá, Cristo é o nosso descanso. Tá? Então as pessoas se enganam aí e tudo mais. E aí eu vou terminar com as duas últimas regras, deixa vocês falarem para a gente terminar mesmo. Tá? Uma outra regra, utilizar instrumentos, utilize dicionário, chave bíblica, outras traduções, importantíssimo usar as traduções. Tá? Pegue as traduções diversas das escrituras. Eu não sei se foi para esse grupo, eu não lembro para qual grupo que eu falei, mas eu lembro claramente, nas aulas de exegese com o Dr. Augusto Nicodemos, chegava um momento que nós fazíamos assim, ele pegava as várias versões e nós olhávamos como cada um interpretou aquele texto. Então, pegava lá o italiano, o holandês, o espanhol, versões em inglês,
as várias versões em português, inclusive a linguagem de hoje, para você ter uma visão melhor do texto, tá? Uma comparação de versões. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, você tem traduções belíssimas, muito boas. Se você quer uma tradução mais literal, use a corrigida. A versão antiga, corrigida, tem um português estranho, mas ela tem uma literalidade maior do texto. A revista atualizada é um pouco mais interpretativa, mas de maneira muito equilibrada. Tá? A linguagem de hoje, para a garotada mais nova, dá a entender melhor, mas às vezes ela foge muito do contexto ou da veracidade da expressão usada. Mas é bom você usar várias versões, até mesmo a linguagem de hoje e outras versões que a gente tem hoje, né? Hoje tem a NVI, tem várias versões interessantes. Então, use dicionário, chave bíblica, traduções, para você ter uma visão melhor do texto. E o princípio prático, que é também um dos mais importantes, ok? O que a passagem ensinou para a época da escrita e o que ela ensina para todas as épocas, que ela ensina para nós hoje. Isso é importantíssimo. O que eu vou aplicar para a minha vida não pode ser muito diferente do que o texto falou para aquele momento. Quer ver um exemplo tolo de erros graves de interpretação das escrituras? A marca da besta, 666. Você já deve ter ouvido que é um chip ou um código de barras que é colocado na mão ou na cabeça, e alguns hoje estão achando que é na vacina, né? Na vacina para Covid, alguns estão dizendo aí. É um chip que está sendo implantado no braço e tudo mais. Gente, isso é uma tremenda, né? Um tremendo engano. Pensem bem, nunca na cabeça de João e da igreja primitiva eles iam pensar em coisas de computador, em chip, em código de barras. Isso é, não posso fazer isso com o texto. Estou violentando o texto. Nas regras de qualquer interpretação de livros, filosofia grega, história da igreja, história da humanidade, qualquer livro histórico, eu não posso violentar assim sem regras. Eu não posso interpretar do jeito que eu quero, falar o que eu quiser e que eu entendo. Então, o texto, o que eu aplico para o meu tempo hoje, não pode ser muito diferente do que foi feito lá. Ou seja, e, aliás, o Ricardo deve estar fazendo muito bem isso nesses tempos de exegese lá no seminário, que tem que tirar o ensino do texto do original, do grego e do hebraico. Você tem uma parte desse trabalho exegético que é qual a mensagem para aquela época. Por que aquele texto foi deixado daquele jeito para aquele povo? Qual a mensagem que esse texto tem para todas as épocas? Um exemplo que eu posso te dar é Isaías 7. Isaías chega para o rei Acaz, incrédulo. Em vez de confiar em Deus, Acaz, o rei de Judá, prefere confiar no apoio do Egito, de outras nações. Isaías fala assim: vai nascer um filho de uma virgem e ele vai ser o sinal de Deus por causa da sua incredulidade, de que Deus cumpre a sua palavra. É muito provável que aquele filho nasceu na época de Isaías, e os estudiosos até acreditam que seja um dos filhos de Isaías, o que nasceu de uma virgem, né? A ideia de uma virgem ali, uma mulher. Ou seja, houve uma aplicação para a época de Acaz, para a época de Isaías. Houve um cumprimento para aquela época. Só que aquele filho que nasceu naquele tempo apontava para um muito melhor, muito mais especial, para o libertador, para o Messias, que nasceria de uma virgem. Tá? Então, existe uma aplicação para o momento que o texto foi escrito, existe uma aplicação para todas as épocas, e aí eu trago para a minha realidade. Eu não posso trazer para a minha realidade um negócio mirabolante demais, né? Do que não faz sentido algum do texto bíblico lá, que senão vai virar confusão aí, eu interpreto do jeito que eu quiser, ok? Não são questões importantes, são regras. Depois, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar vocês perguntarem se quiserem, mas na próxima semana, que eu não consegui terminar, nós vamos falar aqui sobre dificuldades na interpretação da Bíblia, que na verdade faz parte de um curso, baseado num curso que o próprio Dr. Augustus deu sobre interpretação da Bíblia, dificuldades na interpretação da Bíblia. Tá? Ele, como fera nessa área de interpretação, né? Então tem muita coisa para aprender com os ensinos aí. Então a gente vai falar sobre esses obstáculos que dificultam, né? E aí já partimos para outros assuntos na próxima semana, se Deus permitir. Alguma questão, alguma pergunta, alguma contribuição, discordância aí, se tiver, fica à vontade para a gente conversar aqui. Esse é o momento para a gente tirar as dúvidas, né? Já passei muito do tempo aí, 1h25 de aula. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Tranquilo? Ninguém?
Senão a gente vai orar e terminar. Alguém está falando aí? Alguém quer falar? Simone quer falar? Vai lá, Simone. Pastor, não, só repete o nome dos livros que o senhor indicou para a gente. Passou tão rápido que eu não consegui anotar. Tá, Inspiração Inerrante. Eu posso botar no grupo depois lá, mas é Inspiração. Perfeito. Eu ponho no grupo, melhor, né? Combinado. Eu ponho no grupo, é mais fácil, tá? E aí eu mando para vocês aí. Alguma outra questão que alguém queira falar, perguntar? Senão a gente termina. Alessandra, quer falar? Não? Pastor, Pode falar. sim. Quando você fala aqui no final, né, bastante assim, enfatizou bastante sobre a gente ter essa interpretação de eu ter alguns exemplos de alguns trechos, né, de como que está escrito e como a gente interpreta, e que a gente tem que ter essa assimilar, né, o que está certo, o que é verdadeiro ou não, o que é certo ou não. E às vezes a gente conversa assim, e passa algumas mensagens para algumas pessoas, e às vezes a gente passa do jeito que a gente interpretou naquele momento. Então, na verdade, não é naquele sentido. Como a gente começa assim a fazer esse tipo de interpretação desse jeito que você explicou agora? Eu sei que tem todo um vários degraus aí para a gente subir, mas como a gente pode iniciar assim e tentar, na hora da leitura, ter essa visão? Isso eu me fiz entender aí. Eu sei que para vocês que estão começando, né, principalmente alguns eu sei que estão começando mesmo na caminhada cristã, fica ainda mais difícil, né? Com o passar do tempo, a gente vai pegando conhecimento, por exemplo, escola dominical, culto, vai chegar um tempo que vocês vão ter mais conhecimento. Para ajudar nesse momento, Alessandro, eu sei que você está chegando mais recente aí no contexto, né, da nossa igreja, talvez o uso de algumas bíblias importantes possam ajudar muito, né? Bíblias comentadas, boas bíblias. Cuidado com bíblia comentada, tá? São comentários, o comentário não é inspirado por Deus, quem inspirou, o texto sagrado é inspirado, o comentário não é. Mas você tem, pelo menos tem 2 bíblias no mercado, claro que eu uso várias delas, tá? Porque a gente tem maturidade para ver o que está certo e está errado em algumas questões, mas como vocês não têm tanto assim, existem 2 bíblias mais seguras, que são sensacionais, que é a Bíblia de Genebra. As 2 são da nossa editora, da Casa Editora Presbiteriana ou Editora Cultura Cristã. A Bíblia de Genebra é mais profunda, ela tem, inclusive, ligação dos textos com a confissão de fé e os catecismos, como as confissões reformadas interpretaram esses textos, é interessante que você faz esse paralelo. Tem pequenos estudos, então a Bíblia de Genebra é uma Bíblia excelente para quem quiser ter um bom conteúdo, uma boa interpretação dos textos da palavra. E existe agora a Bíblia Herança Reformada. Ela é semelhante à de Genebra, tá? Com uma pegada um pouco mais histórica, porque o Joel Bick é um cara da área de história, principalmente da história dos puritanos, ele que editou essa Bíblia, mas com uma pegada devocional muito interessante. Então, por exemplo, se você quer uma Bíblia com uma certa profundidade interessante para fazer cultos na sua casa, por exemplo, com a família, culto familiar e tudo mais, cada capítulo tem uma sugestão de aplicação prática para o dia a dia, para a nossa vida, tá? Então, é muito interessante. São 2 Bíblias, as 2 são grandes, né? São Bíblias, não é muito barata, é mais R$100, deve estar 120, 130 por aí, mas é um baita de um investimento. Vale a pena ter essas Bíblias, né? Aliás, eu tenho várias aqui. Eu tenho da de John MacArthur, tem muita coisa boa, mas tem coisas que eu deixo de lado. Tenho da de Russell Shedd, tenho aí diversas Bíblias, né? Quanto mais Bíblias a gente tiver, melhor. Só que como vocês não têm tanta maturidade para peneirar aquilo que é interessante ou não, eu ficaria com essas 2, que é mais tranquila, mais segura, que é a Bíblia de Genebra e a Bíblia Herança Reformada. São excelentes materiais. Oi? Pode falar. Você já viu a Bíblia do reverendo Hernandes Dias Lopes? Ok, saiu agora do Hernandes. Isso, saiu agora do Hernandes. É que ela tem uma pegada mais de pregação, né? É uma Bíblia para pregador, mas tem lições preciosas, né? Tem lições muito boas, preciosas e não com tanta profundidade. Eu acho que a de Genebra, como comentário, e a de Joel Bick é mais profunda. Agora, se você quer um lado mais prático, eu ficaria ou com a Herança Reformada ou com a do Hernandes. É interessante, né? Se você pensar, os 2 grandes pregadores expositivos da nossa igreja é Hernandes e Nicodemos.
a profundidade de conhecimento do texto, de exposição do texto, o Nicodemos é muito mais do que o Hernandes. A praticidade você pega mais com o Hernandes, né? O que fazer com tudo isso e tudo mais. Então, eu acho que é legal você ouvir vários pregadores, você ter vários recursos, é muito interessante, sim. Né? A do Hernandes também é uma Bíblia muito interessante, para quem quiser. Agora de experiência, estou usando a Genebra e eu fico assim, como é que eu fiquei sem ter essa Bíblia antes? A de Genebra, ela começou com Calvino, tá? A de Genebra eram anotações dos sermões de Calvino. Então, as pessoas ali em Genebra começaram a anotar o que Calvino dizia. E essas anotações só foram crescendo, por isso que é chamada Bíblia de Genebra. Só foi crescendo, crescendo mais. Foram várias edições surgindo em vários países, né? E aí é uma Bíblia muito interessante mesmo, é bem profunda. Espero que eu adorei que tem os catecismos aqui, a confissão de fé. É muito legal, muito bom mesmo. Muito Tem bom. estudos, artigos bem interessantes, é bem legal, sim. Certo, irmãos? Vamos terminar, né, com oração. Oi? Pergunta no chat. Pergunta no chat, vamos lá. Filosofia ajuda a interpretar? Uma pergunta interessante. Quando eu entrei no seminário, eu achava chato demais estudar os filósofos gregos. O negócio chato era ler a filosofia grega. E aí você vai pegando o jeito, né? Você vai entendendo o porquê que você está estudando. Eu vou dar uma notícia para vocês que vocês vão se escandalizar. Seminário não é lugar para estudar a Bíblia como no estudo bíblico, tá? O seminário, ele te dá ferramentas para estudar a Bíblia. É diferente. Por isso, há uma carga pesada de filosofia, desde os filósofos gregos até... todo curso de filosofia, praticamente, tá? Por quê? Porque você começa a olhar para qualquer texto, não só texto da palavra, você começa a olhar para qualquer pregador, qualquer pessoa que está dizendo algo, tá? Você começa a olhar para as pessoas e vendo, peraí, isso tem uma implicação muito séria no que ele está dizendo. Então, os trabalhos de seminário, depois que você já tem uma carga de filosofia, eles são feitos todos assim, a tese do autor e a implicação da tese, a tese e a implicação. Você lê os livros buscando teses do autor e o que implica essa tese. E o que te ajuda a descobrir isso é filosofia. Então, filosofia ajuda muito a interpretar, não que você vai pegar as lições dos filósofos, né? Mas o jeito de conseguir pegar detalhes de argumentações é importantíssima. Até porque o Novo Testamento, por exemplo, principalmente Paulo, foi escrito num estilo de argumentação filosófica, né? Uma argumentação dos próprios filósofos. Ele usava da filosofia para anunciar o evangelho. Então, quando você conhece essas artimanhas dos próprios filósofos, você começa a ter uma intimidade maior com qualquer texto, não só com a Bíblia, mas com qualquer texto escrito, né? Então, ajuda bastante, tá? Mas não precisa estudar filosofia para isso, né? Eu acho que você poderia ir, né? Qualquer um aqui pode ir por um caminho mais fácil de entendimento da palavra, ou seja, não precisa estudar filosofia para entender a Bíblia. Nós que vamos para o seminário precisamos, né? A gente precisa, não tem jeito, porque a gente precisa de ferramentas para compreender melhor as escrituras. Aí não tem jeito, não tem como fugir disso. Ok, muito obrigada, pastor. Isso fica muito claro quando você pega os doutores conversando, diálogos, debates entre os doutores. Pega lá o doutor Mauro Meister, o doutor Nicodemos, o doutor Heber Campos, vários doutores. Você percebe isso, como eles conversam. Eles tratam de teses, eles discordam, né, às vezes até um do outro, ou de autores. Por quê? Porque eles tiveram uma carga pesada de filosofia. O maior deles aí entre nós é o Dr. Davi Charles Gomes, é um homem que se formou nos Estados Unidos e Europa, morou nos Estados Unidos durante toda a sua vida, praticamente, é da área de apologética, defesa da fé, e, assim, qualquer coisa que você fala para ele tem uma implicação. Ele já te diz, você está dizendo isso, mas isso significa isso, você tem que tomar cuidado, porque o que você disse implica nisso, nisso, nisso. A mente dele está muito filosófica, né? E não precisa ser tanto assim, a gente não precisa ser com a mente tão brilhante como o Davi Charles Gomes e outros doutores, mas a gente tem que ficar esperto, sim, com os detalhes de qualquer texto aí da palavra. Vamos orar, irmãos? Se alguém tiver alguma outra dúvida, fica para
ou bota no grupo, ou conversa em particular, porque o tempo já passou bastante, né? Vamos pedir a direção de Deus aí para a nossa vida. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto nós somos carentes da iluminação do Teu Espírito, da obra do Senhor em nós, porque se o Senhor não agir, se o Senhor não clarear a nossa mente e coração, nós não temos como entender palavra tão santa, tão poderosa, tão cheia de detalhes como o Senhor inspirou esses homens a escrever. E nós sabemos, ó Deus, que somos carentes dos teus ensinos. O plano do Senhor é que nós vivamos conforme a vontade do Senhor, revelada nas Escrituras. Mas sabemos, ó Deus, da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da nossa falta de santidade, de nos aproximar de uma palavra tão rica e tão santa, tão poderosa. Pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor transborde no nosso coração, ó Deus, os ensinamentos preciosos da tua palavra. Não permita que o nosso coração enganoso nos engane em entender textos preciosos e, quem sabe, até mesmo de não pegar, ó Deus, tomar propriedade mesmo de promessas tão maravilhosas como o Senhor tem nos dado pelas Escrituras. Por isso, ajude-nos, ó Deus, a orarmos as Escrituras, a pregarmos as Escrituras, a colocarmos a palavra do Senhor em cada detalhe do nosso dia a dia. Como diz o salmista no Salmo 1, Deus, que em tudo que fizermos, que possamos fazer de acordo com a lei do Senhor, amando a tua lei, meditando nela dia e noite, ó Deus, realmente ponderando sobre cada um dos detalhes, decisões importantes que temos por tomar, que o Senhor nos ajude a tomar conforme a tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que se assim fizermos, o Senhor há de nos abençoar muito. Por isso pedimos tua graça, tua misericórdia, e que o teu Santo Espírito possa nos ajudar a entender cada dia mais as Escrituras Sagradas, pois elas são poderosas para transformar nossa vida e é a única maneira com a qual o Senhor nos santifica e nos torna cada dia mais parecidos com Cristo, teu Filho. Ó Deus, nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada um dos alunos, sobre cada um dos professores, que o Senhor também abençoe, e, ó Deus, que possamos receber do Senhor a porção do teu Santo Espírito para compreender as verdades tão maravilhosas e tão santas do Senhor. Toma conta da família de cada um, dos seus problemas, que cada um possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.